Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira. O bolsonarista Carlos Portinho tenta mentir com o nome do ministro Gilmar Mendes em rede nacional. O inesperado acontece. O senador é desmentido pelo próprio ministro. Fica sem graça e gagueja que é uma beleza ao vivo. Veja até o final e entenda. Como é que o senhor viu essa decisão do ministro Gilmar Mendes e qual a chance que o senhor tem, que o senhor acha que tem essa proposta do senhor de passar lá no Senado? A DPF está tramitando já há algum tempo, você sabe, Sadi, e poucos sabem, e eu vou tornar público. O ministro Gilmar Mendes me chamou lá, um dia antes, de soltar essa minuta do golpe. Ele me chamou, eu não entendi, eu não tenho essa intimidade com o ministro, mas sou advogado, para mim, tá com desembargador, juiz, ministro, sempre fez parte do meu trabalho e eu acho que as instituições devem sempre conversar. Mas eu levei a ele uma carta, que curioso, ele me apresenta essa minuta da decisão para dizer que vai publicá-la e que eu, naturalmente, nada posso fazer. Não sei se tentou me intimidar com isso ou se quis ser leal, mas nada eu poderia fazer. Isso é uma decisão do judiciário, né? Uma péssima decisão, mas é do judiciário. E eu lhe entreguei uma carta com pedido de paz, com pedido de anistia. Então, de um lado, a gente tem o poder numa sanha, numa guerra, e do outro lado, esse para mim é um grande exemplo, a própria oposição pedindo a anistia e a paz. O país não aguenta senador, só isso. para eu entender, quando o senhor foi lá, o ministro explicou que ia dar essa decisão a respeito do impeachment? Foi um dia antes. Eu também não entendi não, Andréia. É o Otávio Guedes, prazer falar com o senhor. Eu não entendi, o senhor foi pedir anistia para o Gilmar Mendes? Lógico, porque se o ministro me chama, eu não sei nem qual é a razão. Peraí, ele chamou ou o senhor foi lá? Não, ele chamou. Ele chamou, o Gilmar Mendes chamou. Ele me chamou oficialmente, por e-mail, para o meu gabinete. Tá. Não disse que era assim. Não estava na agenda dele, vocês podem ver, eu também depois fui procurar. Tá, eu aí, também mas não entendi. qual era o objeto da reunião? Eu não sei. Eu fui levar uma carta pela anistia, já que eu fui chamado para ele, para que os grandes homens da República pacifiquem esse país. Está na hora dos grandes homens da República. Mas qual é o sentido de pedir anistia para um ministro do STF? Aí, para mim, também é um fantasma. E qual é o sentido do ministro do STF querer vazar uma decisão dele um dia antes dele publicá-la, uma decisão que cabe ao Poder Judiciário, uma decisão que é absurda e que eu nada poderia fazer? Numa reunião que eu estava indo sem nem saber do que era a reunião. Eu fui levar ele a carta da anistia, eu já critiquei a paz, decisão eu do Gilmar recebi Mendes. sinal de guerra. Eu já critiquei a decisão do Gilmar Mendes e não entendo e critico a posição de um senador que vai a um ministro pedir, aliás, uma anistia que para mim também é imoral e escandalosa, já que não é um clamor das ruas. Cada um tem o seu. Você pode ter a sua opinião e por isso que a democracia é boa, eu posso até respeitar e respeito. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, respondendo a sua pergunta. Eu estou indo para uma audiência que eu não sei do que é, do que eu fui chamado e vou em cortesia, os poderes têm realmente que se falar. Eu levei uma mensagem de paz e a gente recebeu um grito de guerra. Aí o senhor saiu de lá, saiu da reunião, o senhor saiu, e aí voltou para o Senado, leu a decisão, entregou a carta depois, né, pelo que eu entendi. Entregou depois. Não, entregou na hora. Eu entreguei na hora. Você falou, eu saí como advogado e fui ler a decisão. Eu fui aproveitar a oportunidade de levar uma bandeira branca ao ministro. Ele entregou a carta sem saber do que... Não sabia qual era o teor do que ele queria falar comigo. E peguei o calhamaço de material que ele me deu, com pareceres, com a própria decisão, e cheguei no meu gabinete e deixei para mim aqui, para ela ler com calma, que depois eu ia ler com calma. No dia seguinte sai esse anúncio do Diário Oficial, que aí é o local certo, né? Eu também não sei não, André, porque será que era para eu vazar e me botarem no inquérito sigiloso? Sei lá, né? Aí uma pergunta, o senhor não comentou com o Davi Alcolumbre e com ninguém. Aí quando sai a decisão, no dia seguinte, o que os senadores falaram para o senhor? O que o Alcolumbre falou com o senhor? Tudo que está sendo aí falado na mídia. Uma surpresa enorme do parlamento. Ele se manifestou, inclusive, na abertura da sessão do Senado, que eu estava presente, e todos nós damos apoio. E o senador Alcolumbre, os demais senadores, todos surpresos? Ninguém sabia, como o senhor, pelo que o senhor observou ninguém ali? sabia, nem eu sabia também, porque ele falou que ia dar uma decisão na DPF, que eu posso falar, eu respeito. Mas, vou ler com atenção. Vamos voltar para a reunião. Então, o senhor recebe e ele diz que isso... Ó, toma aqui, senador, eu estou lhe entregando uma decisão sem explícito. Ele disse que ia dar... Ele disse que tinha, e a gente já sabia, todos sabiam que tinha uma DPF, que foi combinada, né, com a Associação dos Magistrados, porque tudo nesse país está tudo na prateleira. Né? No dia seguinte, a AGU já entra logo no dia seguinte com a petição, dizendo, isso aqui está errado, mas isso aqui é bom. Né? Tá tudo combinado. A gente sabe, a AMB já tinha entrado há algum tempo, a Associação do Magistrado do Brasil, com uma DPF. O ministro disse, né, que estava com ele e que ele ia dar uma decisão. Mas não disse o teor da decisão. Não disse o teor da decisão. Ele disse que ia dar uma decisão que ele ia resolver, decidir sobre a questão da tramitação do processo de impeachment. Mas o senhor saiu do gabinete com o decreto embaixo do braço. Aí quando saí com um monte de papel debaixo do braço, deixei para minha equipe estudar.
E quando a equipe avisou o senhor, o que era? Os abusos do STF são do STF. Eu tenho que trabalhar lá na ponta legislativa. Sim, eu iria fazer o que com aquilo? Eu ia dizer, não dê essa decisão, não. Não, mas o senhor saiu de lá com a decisão em mãos? O senhor saiu de lá com a decisão em mão ou com o caso em mãos? Com pareceres, com praticamente a cópia de todo o processo, é a própria decisão que foi publicada no dia seguinte. Aí o senhor entrega para a sua assessoria. Pode ser que tenha sido por lealdade até. Não vou julgar, eu só não compreendo. Porque aí o senhor leva ele daria a decisão de qualquer maneira, senador, não é isso? Ele não está se lixando para o Congresso, para o Legislativo, já avocou as funções todas. Senador, aí o senhor entrega para a sua assessoria. Quando é que a sua assessoria liga para o senhor e fala, é golpe. É golpe. Como o senhor diz, quando é que ficou? Aliás, eu tive com o Valdo, lá no cafezinho do Senado, lembra, Valdo? Tava um dia e muito... não contou pro Valdo? Não contou pro Valdo, pô? Não, porque é aí que tá. Hoje em dia a gente tem que ter medo até da sombra, né? Tem gestos obscuros que a gente não sabe nem qual é o propósito. Né? Vai que eu vazo a decisão que não saiu no Diário Oficial, amanhã dizem que eu peguei sei lá da onde, e foi no Diário Sigiloso. Isso não vai mudar em nada. A nossa vida é muito corrida. A nossa vida, Otávio, é muito corrida lá no Senado Federal. Né? A sua assessoria não leu no dia que o senhor entregou? Oi? Quando a sua assessoria ligou para o senhor e disse, Portinho mudou tudo no impeachment. Não, a minha assessoria só mandou no dia seguinte. Isso é 4 da tarde. O senhor não leu no dia. Os senhores não leram no dia. Tomei um cafezinho aí com o Valdo. E aí depois tive outros afazeres. Teve o Prêmio Esfera, que eu fui agraciado. Mas, senador, o senhor sai com uma decisão em mãos do Supremo, o senhor não tem curiosidade de ler? No dia. Essa decisão é uma decisão técnica. Eu passo a minha assessoria jurídica e disse, vocês têm aí um tempo aí, até segunda-feira para ler. No dia seguinte sai a decisão no jornal, Diário Oficial e Jornal. A minha assessoria me manda. Eu falei, agora entendi porque eu fui chamado. Mas, então o senhor não sabia o senhor não sabia o teor. O senhor sabia que tinha alguma coisa, mas não sabia o que era. Não, sabia que ele estava decidindo sobre o rito do impeachment. E que já existiu uma DPF. Segunda-feira, senador. Um negócio tão importante e que tem a ver com o Senado. Se deu um prazo até segunda-feira? Não sei, ele não me disse quando é que ia sair. Ele falou que ele ia soltar uma decisão. Mas isso não me diz respeito, Otávio. Minha função é legislativa. A gente tem que parar com isso. De achar que o legislativo vai influenciar o judiciário vai influenciar o legislativo. Não é assim. Cada casa é no seu quadrado, isso que a Constituição manda, e é isso que está tudo de perna pro ar no país. Senador, pelo artigo 14, o senhor citou o Valdo Cruz, vou passar para ele que ele tem pergunta para o senhor. Valdo. Senador, olha só, sabe que o programa da André tem uma audiência elevadíssima, né? Então, quem estava nos assistindo agora era o ministro Gilmar Mendes. Está, né, assistindo a gente o ministro Gilmar Mendes. Ele deve ter dito que ele foi leal em fazê-lo, pode ter sido. Não, ele falou o seguinte, que chamou o senhor para explicar um caso que sabia que ia ter repercussão, mas que não entregou a decisão para o senhor. Entregou todo o processo, o calhabaço, né, com todo o processo, com o parecer da PGR, sugerindo realmente que pedidos de impeachment passassem, a partir de agora, só pela PGR, mas que ele não entregou para o senhor a decisão. Graças a Deus, então, ministro, porque eu também não li. O senhor disse que tinha os pareceres. O senhor disse que a sua assessoria leu. Mas então o senhor disse que a assessoria foi muito rápido, hein? Mas foi muito rápido. Podia ter deixado pelo menos eu ler. Não, mas ele disse que ele conversou com o senhor para explicar a decisão, sabe que a decisão é polêmica, procurando... Não, ele não antecipou o mérito da decisão em momento nenhum na conversa. Ele está falando isso. Nós falamos que o país não vai sobreviver a uma crise institucional de impeachment de 11 ministros, um a cada vez. E eu disse a ele que, por curiosidade, eu tinha trazido uma carta, que era uma carta de paz, que só a anistia ia zerar a pedra. Que a anistia atinge, inclusive, os próximos ministros do STF, que para muitos cometeram abusos. Né? E eu concordo em grande parte. Antes da nossa despedida, um recado importante. É sobre aquela oportunidade de trabalhar de casa e faturar em dólar. Muita gente tem esse sonho, mas a maioria acha que é golpe ou que não é para elas. Como eu sempre digo, o que vou mostrar não é tigrinho, não é aposta nem pirâmide. É um método de trabalho sério e honesto. E a prova disso são os resultados de quem decidiu conhecer, chamou o Clayson e começou a trabalhar. Dá uma olhada. Veja o caso da Maria, por exemplo. Tomou iniciativa, clicou no link aqui abaixo, assistiu às aulas e já fez sua primeira venda. E esse resultado vem da metodologia ensinada na Escola de Ensinos Digitais. Se você quer entender como ela fez e ter a chance de alcançar esses resultados, o caminho é o mesmo. Nosso amigo Clayson lançou um treinamento gratuito de 3 aulas. Para assistir, clique no link abaixo, é o primeiro link da descrição e também no comentário fixado. Você vai direto pro WhatsApp dele, diz que quer saber mais e ele te manda as 3 aulas para você entender a dinâmica. É sem compromisso. Clica lá, não perde a oportunidade. Clayson tá esperando por você. Dito isso, um grande abraço e tudo de bom.